Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso Start 21 Summit. Antes de iniciarmos, todas as perguntas vocês podem fazer nesse balãozinho que tem logo abaixo, onde está aqui Questions e Answer, que vocês podem fazer as perguntas diretamente relacionadas, enfim, o que vem ser a AMD, quais são os nossos produtos, algumas dúvidas, e também da apresentação que o Timóteo vai fazer específicos do gestão de rochas, tá ok? Então, aqui tem um chat onde a gente pode interagir, mas vamos deixar todas as perguntas sempre aqui no Q&A, que é o Questions e Answers, ok? Então, um bom evento para todos. Silvânia, com você. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar do Start 21, que é o Transformação Digital para o Setor de Rochas. Meu nome é Silvânia Pereira, eu sou graduada em Sistemas de Informação, estou cursando pós-graduação em Gestão Comercial e atuo como gestora de negócios na MD Sistemas. Em nome do grupo MD Sistemas, eu agradeço a todos pela presença. Sei que não é fácil sair das atividades do dia a dia, né, para estar aqui conosco. Obrigada pela presença de todos. Essas são as pessoas que fazem a MD Sistemas. Essa foto é do nosso último Day One, que é um evento que acontece anualmente, né, de uma época em que podíamos aglomerar, né? Somos um grupo que acredita nas pessoas, na transformação, na inovação, no crescimento do mercado com sustentabilidade. Vamos conhecer agora um pouquinho da história da AMD Sistemas. A AMD Sistemas ela iniciou a atuação no mercado em 1986, né, com processamento de folha de pagamento. Na década de 90, iniciou-se uma parceria com a Senior Sistemas. Em 2004, nos tornamos uma unidade da Senior no Espírito Santo. E em 2017, por uma necessidade que surgiu dentro dos nossos clientes, né, de unir não só sistemas, mas também processos, foi criada a Êxito Consultoria, que é uma empresa de consultoria de processos que apoia o cliente, apoia os nossos clientes nessa jornada. Em 2018, iniciou uma parceria com a Philips, através do software Tazi, que é um software para gestão hospitalar, e em 2020 nós ampliamos essa atuação para o mercado também do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 250 clientes, isso contando apenas CNPJs raiz. Se fôssemos quantificar o número de empresas atendidas, seriam mais de 450. Né? Somos 90 colaboradores, numa estrutura de mais de 700 metros quadrados, que fica na Praia da Costa. Recebemos por 2 vezes consecutivas o prêmio de melhor empresa de tecnologia do Espírito Santo, um prêmio que é concedido pelo IELFINDS, um prêmio que nos dá muito orgulho. Temos a certificação 29110, que é uma certificação de boas práticas para desenvolvimento de software. É um diferencial que dá segurança e credibilidade para o nosso cliente, de que tudo que for desenvolvido será feito dentro dessas metodologias. E por conta disso, todos os desenvolvimentos feitos pela nossa fábrica, eles são suportados por nós. Somos uma empresa certificada GPTW, tá? Isso também é uma certificação que nos enche muito, né, nos dá muito orgulho. Os segmentos que nós atendemos o segmento de rochas, temos aí um leque grande de clientes no segmento de rochas, mármore e granito. Atendemos o segmento de logística, seja de armazenagem, logística de transporte, distribuição, varejo, serviços especializados, metal mecânica, alimentos, agronegócios, plástico e borracha, o segmento de saúde, atendendo a hospitais, clínicas, operadores de plano de saúde. Agora vamos conhecer um pouquinho o nosso portfólio. Primeiramente, a nossa fábrica de software, que tem como objetivo atender o nosso cliente não só nas necessidades do dia a dia, mas também soluções mais específicas.
Um exemplo é a gestão de rochas, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Temos outras soluções também em outras áreas, né? Gestão de acesso e segurança, temos o Gatekeeper, que é um software de agendamento de visitantes, um software para gestão do café, na gestão de laticínios também, apps para demandas específicas de clientes, e reforçando, mais uma vez, todos esses desenvolvimentos, eles entram no leque de produtos do suporte. Temos uma equipe de infraestrutura que é dedicada em atender os nossos clientes, realizando diagnósticos de ambientes, prevenções de paradas, prevenções contra panes, né, com possibilidade de suporte 24 horas. Isso falando também de uma estrutura não só on-premise, mas cloud ou híbrida. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês do RPXT, que é a nova versão do RP da Senior. E para falar do RPXT, temos que falar em tecnologia e em transformação. A tecnologia, ela transformou a forma em que fazemos negócios, né? Um exemplo disso é esse webinar. Se fosse há 8 meses atrás, provavelmente seria um evento presencial, né? E aqui estamos, juntos, reunidos, cada um num lugar diferente. E ainda falando de tecnologia, de estratégia, temos que pensar que, de um lado, existe a estabilidade que você precisa de um RP, o atendimento às regras de compliance, governança, o respeito ao legado, as regras específicas de cada negócio. E, do outro lado, tem a nova tendência, com a transformação digital, a necessidade de mais agilidade, otimização dos processos, ganhos de escalas, soluções mais focadas no negócio do cliente, soluções mais amigáveis, o conceito 4.0, tudo isso convergindo, né, numa solução com características de ser mais adaptável, mais conectada, abrangentes, né, facilitando o dia a dia das empresas e, principalmente, apoiando o processo de gestão. O que a Senior fez? O que a Senior fez com tudo isso? A Senior, ela desenvolveu o RPXT. Eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês que representa muito bem o que é o RPXT. O mercado não para de se transformar. E para acompanhar essas mudanças, as empresas são sempre desafiadas a oferecer mais agilidade e eficiência com o melhor custo-benefício. Por isso, a Senior não para de evoluir e apresenta uma nova versão do ERP que já é o melhor do Brasil e que vai revolucionar o mercado. O ERP Extended. Uma nova experiência para o usuário, camada de gestão para tomada de decisão, automatização de processos, BPM, acesso a todas as soluções da plataforma X. Muito mais praticidade com a Sara, assistente virtual da Senior. Uma solução expert em gestão, alinhada com o mercado 4.0. Exceed, Expand, Explore. ERP Extended, a nova versão do ERP da Senior. A partir de agora, é um novo visual, um novo layout, mais amigável, uma nova abordagem, trazendo para o usuário final uma nova experiência de uso. Juntamente com o RPXT, a Senior, ela incluiu, né, reafirmando aí o conceito de uma nova experiência de uso para os nossos clientes, ela incluiu no RPXT uma camada de gestão. Essa camada de gestão, ela tem vários dashboards que apoiam o cliente na tomada de decisão, e uma coisa bem bacana que a Senior colocou é que essa camada de gestão, ela está disponível gratuitamente para até 3 colaboradores. Então, todos os clientes que fizerem a atualização para RPXT, eles vão receber a camada de gestão gratuito para até 3 usuários. Foi incluído também uma ferramenta de BPM, né, uma ferramenta de construção de processos, que permite o cliente desenvolver seus próprios processos, gerar controles através
da ferramenta. É possível integrar ela com RP, com HCM, gestão de pessoas, fazer aprovação através de app. E essa ferramenta ela também está disponível gratuitamente para até 100 solicitações mês. E a nossa inteligência artificial, que é a Sara, né, que também está disponível gratuitamente. Qual que é a função da Sara? Ela te ajuda a levantar informações de forma rápida, né? Um exemplo, ao invés de você gerar um relatório dos compromissos financeiros, você pergunta para a Sara, ela já vai trazer na tela, né, os seus compromissos financeiros de acordo com o período que você solicitou. Ela também está disponível, né, no assistente do Google, e uma brincadeira que a gente faz é que a Sara, ela não tira férias, ela não fica doente, ela trabalha 24/7, né? Meus caros, para não tomar muito, né, o tempo aí nessa abertura, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, reforçando que a Andressa falou, todas as dúvidas vocês podem colocando aí no chat. No final, nós vamos ter um tempo para responder essas perguntas. E agora nós vamos falar do gestão de rochas. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença. E eu passo a palavra para o Timóteo. Bom dia a todos. Bom, um grande prazer estar aqui de novo junto com todos os nossos clientes, todos os nossos participantes, para a gente poder falar um pouco mais sobre um dos nossos produtos, sobre gestão de rochas. Me apresentar, inicialmente, para aqueles com quem eu não tive o prazer de conversar. Meu nome é Timóteo, sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, MBA em Banco de Dados. Atualmente eu sou líder técnico da fábrica de software, aqui na MD Sistemas, e eu sou o PO do Gestão de Rochas, eu sou responsável pelo produto Gestão de Rochas. Eu venho uma caminhada aí junto à MD de mais ou menos 8 anos já, e atuando bastante aí junto com o mercado de mármore e granito, desde as customizações dentro do Sênior e os processos customizados dentro do próprio RP, até as soluções que viemos construindo e viemos tentando trazer para os nossos clientes dentro desse ramo. Bom, antes de a gente falar do nosso produto, antes de nós falarmos do gestão de rochas em si, é interessante nós explicarmos e mostrarmos primeiro qual a metodologia que nós adotamos e que nós utilizamos para construir esse produto, beleza? Bom, nós adotamos na fábrica a metodologia ágil para desenvolvimento dos nossos produtos e nela, dentre elas, dentre as metodologias, nós escolhemos como framework o Scrum para gerirmos, planejarmos e executarmos os nossos produtos. Considerando justamente a complexidade do produto e a adaptação que ele precisa ter a mudanças. O Scrum traz consigo algumas atividades ao longo do desenvolvimento para nós garantirmos a sua qualidade, e nisso nós estamos falando de refinamento de requisitos, planejamento de histórias, reuniões diárias de acompanhamento junto ao time de desenvolvimento, e rituais de revisão de cada entrega feita ao longo da vida desse produto. Além do controle de backlog com cada novo requisito do produto para priorização e posterior entrega. Dessa forma, nós trabalhamos com um sprint de 15 dias na nossa fábrica e atualmente nós nos encontramos no meio da sprint de número 25, com novas funcionalidades do gestão de rocha já sendo preparadas e entregues. E a título de comparação, no nosso último webinar, nós estávamos na sprint de número 11, lá em meados de abril. Mas Timóteo, por que eu preciso, nessa apresentação, saber disso, saber de metodologia? Bom, é importante nós passarmos isso para ficar claro que o Gestão de Rochas ele é um produto de evolução contínua, que a cada sprint, a cada 15 dias, nós estamos entregando novas funcionalidades, nós estamos entregando melhorias,
nós estamos levantando novas necessidades, novos requisitos com nossos clientes e trazendo mais valor para o produto, certo? O Gestão de Rochas é uma plataforma, é um produto que continua e vai continuar crescendo ao longo do tempo. Bom, dito isso, explicado nossa metodologia, vamos falar agora do Gestão de Rochas como produto e das suas funcionalidades. Bom, Gestão de Rochas é um produto desenvolvido pela MD Sistemas, destinado ao setor de rochas ornamentais, com o intuito de ser um sistema especializado em seus processos e rotinas. E o produto traz maior usabilidade e eficiência nas rotinas de PCP e chão de fábrica. Esse tem sido o nosso foco, essa tem sido a nossa missão em atender. Para tentarmos sanar ao máximo as dores e morosidades enfrentadas nessas rotinas por vocês. O Gestão de Rochas é uma plataforma web construída em cloud para ser utilizada em SaaS, Software as a Service. Assim, ficando sobre nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade da MD, a infraestrutura para o seu funcionamento. Servidor, espaço, memória, tudo isso para que o Gestão de Rochas funcione, nós cuidamos e garantimos a sua execução, a sua qualidade, a sua disponibilidade. Escolhemos as melhores práticas e tecnologias para a construção do produto, justamente visando a sua evolução contínua. Como eu falei, a Gestão de Rochas vai continuar crescendo. E para isso, toda a sua estrutura, todas as tecnologias pensadas, toda a arquitetura montada é visada em aguentar, em suportar um produto tão grande quanto ele pode se tornar. O Gestão de Rochas, com a sua integração ao RP na G5, nos garante respeitar toda a parametrização e regras de negócio já realizada dentro do seu RP. Assim, todas as demais rotinas nativas continuarão a ser alimentadas. Seu estoque, seu módulo de custos, as suas obrigações com o bloco K, tudo isso continua sendo feito. O back-office do RP continua trabalhando, mas a gente implementa junto a ele diversas outras melhorias, usabilidades e produtividade. A integração do produto à plataforma SeniorX permite que o usuário não precise, por exemplo, logar em mais de uma plataforma. A gente trabalha ali com o single sign-on entre a Gestão de Rochas e a plataforma X. O mesmo acesso para a plataforma X, para o RP XT e Gestão de Rochas. Além de a solução estar acessível diretamente pelos menus da plataforma, que daí a gente vai mostrar exatamente em seguida, deixando para o usuário a transparência de uma única ferramenta. Nós não queremos que o usuário precise ficar trocando de tela, trocando de sistema. Nossa intenção é justamente deixar o mais transparente possível em cada um desses processos, com cada uma dessas funcionalidades que vão ser apresentadas. Bom, e que funcionalidades a Gestão de Rochas possui hoje, Timóteo? Vamos lá. Bom, cada uma dessas funcionalidades foi desenhada e pensada no usuário final e no processo que vai ser atendido. A atual versão do Gestão de Rochas atende às funcionalidades de geração e apontamento de OP, com as particularidades da serrada, envelopamento e beneficiamento, realizando consulta e reserva das chapas que serão utilizadas nos beneficiamentos, apontando esses beneficiamentos de forma individual, pensando já na última etapa do teu beneficiamento e de forma agrupada, pensando nas etapas intermediárias, além de permitir, quando a solução for aberta em um dispositivo móvel, que o usuário consiga iniciar e finalizar o apontamento com o tempo real da sua atividade, como um orímetro, contabilizando mesmo o tempo de início e fim do apontamento, né? Quando eu digo que a gente pensa, que a gente está tentando pensar o máximo do usuário final, é porque a gente quer que vocês possam utilizar essa ferramenta ao seu máximo, desde o teu operador no chão de fábrica até a tua equipe de PCB, e a gente quer que todos eles tenham a melhor usabilidade possível. Então, o apontamento, a versão just-in-time no chão de fábrica, vem justamente para que eu tenha a opção do teu operador fazer esse controle em tempo real, que ele possa ali já apontar e registrar início e fim
sem precisar anotar, sem precisar registrar isso em outro lugar e depois passar para o sistema. As OPs poderão ser feitas com uma única operação ou várias. No nosso último webinar, aqueles que estiveram presentes ou que já tiveram a oportunidade de conhecer a gestão de rochas alguns meses atrás, vão lembrar que a gestão de rochas ele trabalhava ali com uma visão de uma única OP para cada estágio produtivo, para cada etapa do beneficiamento. Nós mudamos isso para conseguirmos atender vocês de forma melhor, né, de uma forma mais abrangente. A gestão de rochas, a partir de agora, ele já trabalha com quantas operações forem necessárias dentro de uma única OP. Então, da forma como você trabalhar, da forma como o seu RP estiver parametrizado, a gestão de rochas vai conseguir trabalhar. A gestão de rochas trabalhará também com flexibilidade, certo? Essa flexibilidade na escolha e na parametrização de vocês. Os defeitos nas chapas poderão ser registrados por quadrante, indicando os defeitos identificados em cada chapa, e isso em cada momento do teu beneficiamento, podendo registrar estes defeitos, realizar a manutenção destes defeitos e controlar todo o histórico desses defeitos em cada chapa. É possível realizar também a reclassificação do material e alterar as suas dimensões durante o processo de apontamento e depois do apontamento. Durante a serrada, também, a gestão de rochas possibilita a geração da inteira, da nota fiscal de transformação, da nota fiscal de perda, necessidades básicas aí que vocês precisam atender durante a sua serrada. O produto permite também o estorno dos movimentos apontados, bem como o dos seus componentes de matéria-prima já utilizados, além de permitir a baixa dos insumos utilizados em todas as etapas produtivas de um bloco, certo? Então, como uma forma mais sintética de nós mostrarmos isso, essas são todas as funcionalidades que a gestão de rochas hoje já possui e já atende, certo? E agora, dito isso, falado aí, explanado por cima sobre cada uma dessas coisas, eu vou mudar aqui a minha visão e a gente vai entrar no gestão de rochas e eu vou mostrar cada um desses itens que eu expliquei para vocês dentro do sistema, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se todo mundo já está vendo a minha tela. Okay. Então, como eu falei, gestão de rochas é uma plataforma acoplada à plataforma SeniorX. Então, dentro da SeniorX, onde a tua equipe de departamento pessoal vai ter acesso a controle de férias, a controle de ponto, onde o teu setor de finanças pode ter demais funcionalidades da plataforma SeniorX, enfim, dentro dele nós temos o gestão de rochas como um módulo à parte, específico, dentro da plataforma, certo? E dentro de gestão de rochas, todas as nossas funcionalidades, todas as nossas, os nossos recursos, as nossas features que vocês poderão utilizar. Bom, antes de eu mostrar cada um desses processos, dessas funcionalidades, vou mostrar rapidamente 2 cadastros novos que foram implementados e que vão ser importantes para o decorrer da apresentação, que são o cadastro de operações e parâmetros gerais do gestão de rochas. Por que eu preciso passar por essas etapas primeiro? Para mostrar que, com o cadastro de operações agora no gestão de rochas, eu permito que vocês sincronizem e determinem os tipos de operações que serão tratadas dentro da plataforma. E, além disso, eu permito que vocês indiquem em que essas operações serão utilizadas. Neste momento, o meu cadastro de operações ele já está sincronizado com o meu RP. Eu já disse para ele
quais são as operações da minha produção que eu quero visualizar ou que eu quero controlar na gestão de rochas e a que tipo de processo cada uma dessas operações, se é um processo de envelopamento, se é um processo de serrada, de beneficiamento ou de preparação de carga. E com base nisso, o gestão de rochas vai conseguir melhorar a usabilidade dos recursos que a gente entrega, que ele possui, para evitar erros de usuário, para adiantar e entregar uma maior produtividade na hora de preparar uma OP, na hora de apontar uma OP. Então, o cadastro de operações vai ser uma base para isso. E, além do cadastro de operações, uma das features novas que veio aí ao longo do tempo é trazer para a plataforma também todos os cadastros necessários para todas as parametrizações necessárias para as funcionalidades que o gestão de rochas vai se responsabilizar. Aqueles clientes que já possuem a customização da nota de transformação, por exemplo, vão lembrar que lá no seu RP você tem uma tela customizada com diversos parâmetros para nota fiscal de transformação, para nota fiscal de perda. A gente quer, como eu falei no início, diminuir ao máximo a sua transição entre plataformas. Então, todas as configurações que você precisa fazer para emitir a nota fiscal de perda pela serrada, para emitir a nota fiscal de transformação, para gerar inteira ou para fazer qualquer uma das manutenções em movimentos, em apontamentos, em lotes, qualquer saída, entrada, estorno de movimento, tudo isso vai ser parametrizável e vai ser controlado dentro da plataforma web, beleza? Você não vai precisar ir no RP para fazer essas tratativas. Esses parâmetros são controlados por filial e por empresa nós permitimos e damos a liberdade de, como usuários de gestão de rochas, vocês indicarem como vocês controlam a qualidade dos seus produtos. Se vocês controlam a qualidade na derivação, ou se vocês controlam a qualidade em alguma parte da máscara do produto, beleza? Da mesma forma que nós mudamos de gestão de rochas para trabalhar com N operações dentro de uma ordem de produção, isso reflete justamente o que a gente não quer fazer, que é travar o cliente, travar o processo de vocês de alguma forma para o uso da ferramenta. Ao máximo, a gente vai tentar flexibilizar o que vocês precisam fazer para que vocês tenham ali o mínimo de esforço ou de mudança para o uso na ferramenta. Então, seja via derivação, seja via máscara do produto, eu te dou uma forma de controlar a qualidade dos produtos que você já tem no seu estoque. Passando ali esses dois cadastros aí que seriam aí importantes para a gente já dar uma sequência às funcionalidades, vamos direto agora para elas e a gente começa vendo que diferenças nós temos agora na geração de uma OP de serrada dentro do gestão de rochas. O que a gente traz de novo aí desde a nossa última apresentação? Bom, a primeira diferença aqui vai ser quanto à consulta do nosso estoque, né, do que a gente pode produzir, e a nossa definição de estágios e operações por quais aquela ordem de produção vai passar. Bom, o usuário, a partir de agora, ele vai informar apenas e diretamente o número do bloco que ele quer gerar, que ele quer serrar. Antes, nós fazíamos até uma consulta primeiro por origem, por produto, mas mudamos essa visão para começarmos diretamente pelo bloco, para a gente já adiantar a vida do usuário, adiantar uma consulta que não precisa demorar, visto que o bloco já é algo mais, o número do bloco já é algo mais diário mesmo, algo que está na mão ali do usuário, já de maior ciência de quem está usando a plataforma. Então, eu vou entrar aqui já com o número do bloco. Informado o número do bloco, a plataforma já vai exibir quais são os produtos que eu tenho no meu modelo de produção e que podem ser produzidos usando o material daquele bloco. Beleza? Então, nesse caso aqui, dado o meu modelo de produção no RP,
eu sei que usando aquele bloco 2882, eu posso produzir chapa bruta de granito white napolito. Selecionado o produto, eu informo o seu depósito, destino, informo quantas chapas de cada derivação eu quero produzir. E até aqui, tudo normal. Aqui a gente já tinha na plataforma, a gente já tinha na ferramenta. Só que a partir de agora, após você escolher as suas derivações, determinar ali as dimensões de comprimento e altura da chapa, a gestão de rochas vai permitir que você defina a sequência operacional para aquela OP. Então, não te amarro mais aqui a você ter apenas a serrada na tua OP de serrada. Você precisa ter um envelopamento junto com aquela ordem de produção? Beleza, o envelopamento vai aparecer para você, você vai poder colocar ele como uma parte da tua sequência operacional. Você precisa colocar também uma preparação de carga? Perfeito, é só ter uma operação de preparação de carga e sincronizá-la dentro de gestão de rochas. Você vai poder preparar as ordens de produção com quantos estágios lhe forem necessários. Selecionado, então, um ou mais estágios, obedecendo, claro, as consistências que já existem, até mesmo no RP, você informa a sua data prevista para a produção e faz o seu processamento. A partir daí, nós já temos uma ordem de produção de serrada com N estágios e operações pronta para ser apontada. Lembrando que a funcionalidade de geração de OP de serrada nos permite também a inclusão de mais de um bloco dentro da mesma OP para uma serrada. Então, eu consigo informar também um novo bloco e montar essa ordem de produção dessa forma. Beleza? Da geração de OP de serrada, eu posso também, como nós mostramos, né? Além de eu ter o envelopamento dentro da própria serrada, como parte da serrada, eu posso também optar por fazer uma OP apenas de envelopamento. Se porventura eu quero só envelopar aquele bloco e mantê-lo no meu estoque por um tempo indeterminado, enfim, e não quero manter uma OP aberta por conta disso, tranquilo. Eu tenho a opção de você gerar uma OP apenas de envelopamento. Então, da mesma forma, eu indico qual bloco eu quero envelopar. Ele vai continuar me sugerindo o produto que eu posso produzir consumindo aquele bloco, só que agora, como estamos falando de envelopamento, nossa sugestão vai ser baseada em blocos. Então, ele já me sugere aqui que, de acordo com o modelo de produção, eu posso produzir um bloco envelopado de granito white lascata. Selecionado ele, indico o meu depósito e indico também o meu estágio de produção. Timóteo, que estágio de operações eu consigo colocar no envelopamento? Qualquer um que eu tenha parametrizado no meu cadastro de gestão de rochas como envelopamento ou preparação de carga. Qualquer um desses vai entrar dentro das opções de escolha nessa sequência operacional ao gerar a OP de envelopamento. Se eu tiver apenas um registro no meu roteiro, né, de produção, ele já vai vir previamente selecionado. Então, o usuário, inclusive, não vai precisar nem acessar esse botão, caso ele não queira, porque essa opção já vai estar marcada, porque só tem uma opção mesmo. Da mesma forma, ele vai terminar informando a previsão de início, processar e pronto. Ele tem uma OP de envelopamento disponível, liberada, para que ele dê sequência ao seu apontamento. Bom, geramos uma OP de serrada, geramos uma OP de envelopamento, nos resta agora gerar uma OP de beneficiamento. Então, uma OP para alguma das etapas produtivas de beneficiamento das chapas. Seja que eu trabalhe, mesmo que eu trabalhe com apenas um beneficiamento final, se eu trabalhe com cada etapa de beneficiamento numa origem diferente, enfim. Como eu falei, a gestão de rochas ele não vai te restringir mais a esse uso, ok? Para gerar a OP de beneficiamento, eu começo selecionando o beneficiamento que eu pretendo produzir.
Então, se é uma chapa polida com resina, por exemplo. E a partir dali, eu vou escolher o produto que eu posso produzir para aquele beneficiamento. No caso aqui, eu vou colocar o meu produto White Napolito. Indicado o produto, eu seleciono a sua derivação, indico o depósito dele. De acordo com o modelo desse produto, ele vai me sugerir quais componentes eu posso utilizar para o beneficiamento dessa chapa polida, no caso. Então, no modelo do meu produto, eu tenho lá tanto bruta e levigado, eu vou escolher a bruta. Timóteo, tem alguma restrição quanto à forma de eu parametrizar o meu modelo de produção? Eu tenho que fazer um modelo para cada produto? Eu posso ter um modelo genérico? Nós deixamos isso aberto também, já adiantando, nós deixamos isso aberto também quanto à escolha do usuário, quanto à escolha do cliente. Como vocês veem aqui, o Gestão de Rochas ele vai sugerir os componentes que você pode escolher. Se, no caso, eu tiver um modelo muito genérico para essa minha chapa polida White Napolito, eu vou ter aqui várias opções de componente para o meu usuário. Se eu tiver um modelo mais sintetizado, mais resumido, eu vou ter menos opção. Isso vai ficar, então, de acordo com a preferência do cliente e como vocês verem que a usabilidade vai ser atendida, tá bom? Eu vou selecionar aqui a chapa bruta. Selecionado o componente reservado, eu tenho a lista dos blocos que eu tenho disponíveis no estoque para consumir. E ao filtrar o bloco, eu tenho a visão de todos os lotes, todas as chapas que estão no meu estoque para aquele bloco. Posso reservar todas, posso selecionar só as que eu quiser. À medida que eu selecionar, eu já vou indicando para o usuário qual a metragem quadrada correspondente àquela seleção, quantas chapas ele está selecionando. E, como vimos no apontamento da serrada e vimos na geração do envelopamento, eu também posso definir aqui a sequência operacional que essa minha OP precisa seguir. Então, se eu quero que ela passe pela telagem e vá pelo polimento na Politriz 1, ou não, faça telagem e vá na Politriz 2, não, eu preciso também que ele passe pelo levigamento. Perfeito. As operações que você tiver parametrizado, que você tiver sincronizado, vão aparecer, vão estar como escolha para o usuário, e ele vai poder montar essa sequência operacional como lhe for conveniente para gerar a sua ordem de produção de beneficiamento, certo? Então, quero ter uma única origem de polimento e tratar dentro dela todos os estágios. Gestão de rochas vai atender? Vai. Quero fazer uma OP, uma origem para cada etapa, uma origem para levigado, uma origem para polido? Vai atender também. Quanto a isso, não existe mais restrição dentro do gestão de rochas. Preenchido ali todos os nossos campos obrigatórios, toda a nossa necessidade, conferido ali nossa metragem quadrada, eu posso processar e tenho já no meu RP gerada uma ordem de produção para beneficiamento. Dessa forma, eu passei aí pelas nossas três etapas ali, gerando cada uma das suas respectivas OPs. Geradas cada uma delas, eu tenho que apontá-las agora, né? Então, vamos ver um pouquinho das diferenças que existem nessas funcionalidades para os seus respectivos apontamentos. Começando pela serrada. Lembrando, nossa serrada agora tem mais de uma operação dentro dela. Então, o que acontece com uma OP que eu preciso envelopar e depois serrar? Como que gestão de rochas vai mostrar isso para mim? Vamos lá. Eu começo indicando, então, no apontamento da minha serrada, qual bloco eu quero serrar. Deixa eu colocar aqui. Indicando o bloco. Que bloco errado, faltou um zero. Pronto. Indicando o bloco, eu já trago para ele aqui, para o usuário, as suas respectivas dimensões para consulta. E indico para ele em quais ordens de produção esse bloco está reservado, ele está marcado lá como componente. Se a minha ordem de produção
tem um envelopamento na sua sequência operacional, o envelopamento é a primeira coisa que precisa ser feito. Não posso apontar a serrada antes dele. Então, quando eu seleciono uma OP que está no processo de envelopamento, o gestão de rocha já vai mostrar essa informação para o usuário, indicando em qual estágio, sequência de roteiro e operação aquela OP se encontra. E como ele identificou pela parametrização que essa operação é um envelopamento, a única coisa que o usuário vai poder e vai precisar fazer é indicar a data e hora de início e a data e hora de fim daquele apontamento do estágio de envelopamento. Nesse momento, o gestão de rochas ele vai apontar esse estágio com aquela mesma quantidade daquele componente, como a previsão. Ele vai registrar o apontamento desse envelopamento e, ao processá-lo, ele já vai automaticamente trazer para o usuário a visão do estágio seguinte, que é o estágio de cerrada. Então, feito o apontamento do envelopamento, eu já vou demonstrar para o usuário que, olha, cara, agora você está na cerrada e sempre que eu acessar aquele bloco naquela OP, ele vai mostrar a cerrada, porque o envelopamento já foi feito. E dentro da cerrada, ele vai agora demonstrar cada uma das propriedades, das informações que ele pode utilizar, que ele pode manipular para aquela operação. Então, nesse momento, o usuário pode alterar comprimento líquido, altura líquida, bruto altura bruta e comprimento bruto das chapas que vão ser cerradas. O gestão de rochas vai exibir, olha só, você tinha marcado que a sua produção nessa chapa, nessa OP de cerrada seria de 2 centímetros first. Você já apontou, já cerrou até o lote 10 nessa OP e lhe restam aí mais 10 ainda como sugestão para completar a sua previsão de produção. Então, aqui eu posso colocar aquelas 10, eu posso, enfim, fazer o parcial da forma que eu quiser e, então, seguir com o meu apontamento dessa OP de cerrada. Mas espera aí. Se eu fizer o apontamento parcial, como é que eu controlo o fim daquela minha OP? Como é que eu controlo a geração dos meus documentos fiscais partindo da cerrada? Como é que fica essa história? Bom, vamos lá. Informativo para o usuário, teremos ali a quantidade prevista para aquela OP, quanto resta a ser atendido para a produção, para apontamento naquela ordem e quanto está sendo apontado. Se eu não apontei todo o restante, certo? Se meu apontamento e meu restante não vão atender ali meu previsto, eu não posso gerar NFT em tela e nota de perda, porque essa OP não vai ser finalizada automaticamente, ok? Porém, se é da minha intenção que ela seja finalizada mesmo não atendendo a quantidade prevista, eu posso forçar o seu fim, e forçando o fim, eu tenho certeza de que a OP vai ser finalizada e que então eu posso fazer a geração de uma inteira para o que for sobrar. Eu posso gerar NFT, eu posso declarar a perda daquele bloco que eu não vou utilizar mais, certo? Então, nós entregamos ali um controle a mais dentro da cerrada para permitir o apontamento parcial se necessário, permitir a finalização dessa OP, mesmo que a quantidade prevista não tenha sido atendida, sem que você tenha que ir lá na OP e fazer uma manutenção daquela quantidade prevista. E controlo, me certifico como sistema de que você só vai gerar uma nota fiscal de transformação, uma nota fiscal de perda, quando aquela OP estiver finalizada. Você só vai conseguir fazer isso quando a prevista for atendida ou quando você forçar o fim daquela OP. Ok? Timóteo, tem 3 campos aí embaixo para controle do fio. Como é que vocês trabalham? O que vocês estão pensando nisso? Vejam bem,
nós já permitimos que a plataforma, no apontamento da serrada, registre em cada apontamento feito qual o lote do fio, qual a cala e qual a amperagem foram registradas para aquele apontamento. Neste momento, a plataforma ainda não contabiliza esses valores para apurar algum custo ou para te trazer alguma informação resultante disso. Porém, enquanto nós não liberamos uma funcionalidade com essa finalidade, nós já permitiremos que vocês registrem isso na base de dados de vocês, porque daí quando essa funcionalidade sair, a base de vocês já está alimentada com cada lote de fio utilizado, com a cala e com a amperagem de cada apontamento. Beleza? Preenchido tudo isso, preenchido tudo que é necessário, eu faço o processamento do meu apontamento e tenho, a partir dali, todas aquelas chapas brutas que eu indiquei, toda aquela quantidade produzida, apontada, disponível no meu estoque, para que nós possamos seguir com as demais etapas produtivas. Bom, nesse caso, eu mostrei o apontamento da serrada e o apontamento do envelopamento dentro desse processo, certo? Junto com o OP de serrada. A visão do apontamento de envelopamento separado, ou seja, para uma OP específica de envelopamento, tem basicamente a mesma visão. A diferença é que a única coisa que o usuário vai precisar e vai poder fazer é, como nós falamos, registrar data e hora de início, data e hora de fim. Então, eu entro com um bloco que eu desejo envelopar, que já está em alguma ordem de produção, seleciono a ordem de produção, ele vai me confirmar que, olha, o processo aqui, a operação em que ele está é envelopamento. Se eu tivesse parametrizado uma preparação de carga antes, por exemplo, apareceria aqui que, olha, estamos no estágio tal, sequência tal, preparação de carga. Eu iria apontar e depois viria o seguinte, viria o estágio 100, sequência 10, operação envelopar. Escolhida a OP, como eu disse, entramos ali com data e hora de início, data e hora de fim. Ao processar, o movimento daquele estágio de operação vai ser feito com a mesma quantidade prevista da quantidade utilizada do componente, porque aqui a gente não mudou nenhuma dimensão, a gente não alterou nenhuma quantidade do bloco, ele só mudou de material e passou a ser agora um bloco envelopado. Todos os insumos utilizados, por exemplo, no envelopamento, eu vou mostrar lá no finalzinho a funcionalidade justamente para a gente fazer a baixa desses insumos. Porque, ok, no envelopamento, a gente só controlou ali o tempo de início e o tempo de fim, só que a gente precisa depois consumir também os insumos, as resinas que foram utilizadas para aquele envelopamento. Então, depois, a gente vai mostrar ali como que funciona essa visualização para baixo dos insumos também. Apontei envelopamento. Show de bola. Tenho já esse cara envelopado disponível no meu sistema. Em seguida, me tem o quê? O apontamento das OPs de beneficiamento. O apontamento das etapas que vem em seguida trabalhando e beneficiando cada uma daquelas chapas. Essa visão, já desde o início, desde a construção da idealização da gestão de rochas, nós sempre pensamos no apontamento do beneficiamento com uma visão que permitisse que que fosse utilizado, né, direto pelo chão de fábrica. Então, eu não tenho aqui um formulário para o cara selecionar um checkbox, ele clicar no botão, enfim. Cada controle visual meu já é mais pensado ali no cara que está na produção com tablet, talvez, ou num monitor touch, que vai precisar clicar na tela ali com uma luva, vai precisar de um espaço maior de contato. Então, a gente pensou já, desde a sua idealização, no apontamento do beneficiamento com essas características. E vamos ver, então, como é que o apontamento do beneficiamento tem sido tratado na gestão de rochas com as melhorias implementadas aí ao longo dessas sprints, beleza? Bom, a consulta inicial
é pela origem que vai ser produzida. Timóteo, trabalhe só com origem de chapa polida. Beleza, você vai entrar aqui e vai ter só chapa polida para você. Se você trabalha com outras, todas elas vão aparecer aqui. Quais vão aparecer? As que você parametrizar e quiser que apareçam. Tá? Desejo fazer e ver as OPs que estão disponíveis no levigamento. Selecionado o levigamento, serão exibidas todas as ordens de produção que estão disponíveis, liberadas ou em andamento. E em cada uma dessas ordens de produção, nós teremos já a visualização para o usuário de qual bloco que está sendo processado ali, em qual etapa aquela OP se encontra, em qual estágio aquela OP se encontra, seu material, número de OP, data e as quantidades restantes feitas e totais. Selecionado a OP para produção, eu escolho se eu quero fazer o apontamento agrupado ou se eu quero fazer um apontamento individual. Isso é mais uma melhoria que nós implementamos desde a nossa última apresentação, porque antes isso ficava restrito a origens específicas. Você parametrizava se aquela origem ia fazer um apontamento agrupado ou individual. Agora não. Agora qualquer origem que você tiver, qualquer beneficiamento que você tiver, você vai poder apontar ele de forma agrupada ou de forma individual. Vamos entender isso um pouquinho então. Selecionada a visão de apontamento agrupado, eu demonstro para o usuário todos os estágios e operações que existem previstos para aquela OP. Esse daqui, por exemplo, é uma OP que só faz leviado. Então, ela só tem, nesse caso, a operação de levigamento. Seleciono ali a minha faixa de lotes, inicial e final. Indico ali o apontamento. O apontar tudo é que, caso eu não queira selecionar uma faixa, eu queira que todos eles venham para cá. Então, posso selecionar também o apontar tudo. E aí, nesse momento, eu tenho aí a opção de indicar se todas aquelas chapas estão perfeitas ou se alguma delas teve algum defeito. E aqui tem mais um detalhe que a gente vai ser um pouco mais aprofundado, que é o seguinte: desde o apontamento agrupado, ali de faixas de chapas, até o apontamento individual, o gestão de rochas vai permitir que você indique os defeitos que você encontrar em cada quadrante daquela chapa. Então, para cada chapa que você tiver, eu tenho na chapa 10 defeitos, você vai poder indicar que no quadrante 2 da chapa 10 você tinha tais e tais defeitos. No quadrante 7 da chapa X, você teve tais e tais defeitos. E registrar o apontamento, seja de forma agrupada ou individual, indicando os defeitos que foram identificados, que foram encontrados naquela ordem de produção. E aí, eu vou sair agora aqui da visão da chapa levigada para mostrar um detalhe a mais nesse controle de defeitos, quando a gente tem a chapa passando ali por várias etapas produtivas. Tá? A gente tem um detalhe a mais aí. Vou abrir aqui ver a minha disponibilidade de OPs de chapa polida com resina. E vejam só que eu abri a opção, né, de polimento, beneficiamento de polimento. E eu tenho aqui algumas OPs que estão no estágio de polimento, outras que estão no estágio de telar e outras que estão no de resinar e no de levigar. Por quê? Porque essas OPs elas estão trabalhando com vários estágios de produção dentro da origem de polimento. Então, essa minha OP do bloco 698, ela passou pela telagem, ela vai passar pelo levigamento e depois ela vai passar pelo polimento. Porque assim ela foi construída, assim ela foi montada e foi parametrizada. E para o usuário, a gente vai mostrar sempre o estágio, a operação que está em andamento, aquela que ainda não terminou. Né? Então, se ele tinha que passar ali pela telagem, resina e polimento, ele não telou todas as chapas, vai ficar aparecendo para ele aqui ainda o estágio, a operação de telar, até que todas as chapas tenham sido teladas. E então, em seguida, vai ser exibido
a operação de resina, até que ele realmente chegue e tenha todos os lotes disponíveis para o último estágio, para o polimento, enfim. Tá? Nesse caso, eu vou selecionar aqui essa última OP, vou entrar na visão agrupada dela. Vejam que, como eu falei, ela tinha prevista nas produções dela a telagem, o levigamento, Oi. Deu uma travada aqui, eu acho que eu caí, voltei. Sim, voltou, Timóteo, tranquilo. Perfeito, obrigado. Então, vejam que essa OP, ela tinha lá suas previsões dessas três operações a serem executadas. Na telagem, todas as 4 chapas reservadas tinham sido apontadas. 3 com defeito, a 1, a 2 e a 3, e a 4 perfeita, sem nenhum defeito. Então, ela aparece verdinha aqui pra gente, e as outras 3 em vermelho. Show de bola. O levigamento, ele ainda está pendente, porque nele só foram apontados 3 chapas, as 3 que mantiveram defeito, e a 4ª que está disponível para eu apontar. Timóteo, mas aí, vamos lá, você falou que a OP continua aparecendo na operação que está pendente. Quer dizer que eu só posso fazer o apontamento na ordem? Eu não posso apontar uma chapa no primeiro estágio de operação e depois já apontar ela no segundo e no terceiro? Enfim, eu fico travado? Não. Você pode apontar em cada estágio tudo que você já tiver disponível no outro. Nesse caso, vejam que no levigamento eu tenho apontado só as chapas 1, 2 e 3, a 4 está disponível. Se eu quiser apontar o polimento, perfeito. Eu tenho a 1, a 2 e a 3, a 4 não aparece para mim. Por quê? Porque eu ainda não apontei ela no estágio anterior. Então, ela não está disponível nesse momento. Beleza? O que está disponível para mim? Nesse exemplo, a 1 e a 2, a 3 eu já apontei polida e com defeito. Observem que as chapas 1 e 2 estão amarelas. Por quê? Todo o controle de defeito que nós implementamos, nós pensamos e aperfeiçoamos ele de forma a manter o histórico de todos os defeitos que vocês, como usuários, registraram ao longo da vida nesse lote, seja numa única OP em várias operações diferentes, sejam em OPs separadas, ok? E aí, eu já vou mostrar aqui para o operador que, olha, a chapa 1 e 2, elas estão disponíveis, você pode selecionar. Só que elas estão amarelas, ou seja, elas tiveram defeito em algum momento anterior da vida delas, ou na OP anterior, ou no estágio anterior. Nesse caso, nós vimos que é no estágio anterior, elas tinham um defeito no levigamento. E quando eu selecionar e eu indicar que eu quero apontar essas 2 chapas, elas já vão vir direcionadas na seção de defeito, beleza? Porque, a princípio, elas têm defeito mesmo. E o operador, ao editar este defeito, já vai ter acesso, já vai ver que defeitos tinham sido registrados para ele anteriormente. Então, opa, eu estou polindo essa chapa. Eu vou registrar o polimento dessa chapa. Mas eu antes, ou outro operador antes, apontou ela no estágio anterior e falou que tinha defeito nesses 3 quadrantes. Será que tem ainda? Será que por acaso algum deles ficou imperceptível? Não vejo mais defeitos no quadrante 7. Beleza, eu vou vir aqui e vou excluir os defeitos do quadrante 7. Ficaram só no 1 e no 5. Eu vou apontar aquele defeito. Não, Timóteo, eu vi que agora, depois do polimento, nenhum defeito mais está perceptível. Beleza. Eu tiro ele da zona de defeito, deixo ele registrado na seção de perfeito e eu vou apontar essa chapa agora sem nenhum defeito. E dessa forma, eu já auxilio o usuário a saber sistemicamente, né? Eu sei que ele está vendo ali a chapa também, mas ele saber sistemicamente o que estava registrado para aquela chapa entre os seus defeitos. Já adianto esse trabalho de ele verificar, dele identificar o que estava no sistema e permite que ele já dê essa manutenção na hora de apontar esse novo estágio, essa nova operação. Beleza?
Bom, isso dentro do apontamento agrupado. Ok. Mas eu tenho a visão também do apontamento individual. Vamos ver como é que fica no apontamento individual esse cara. Eu vou voltar aqui para a minha visão de OPs. Vou pegar a mesma OP do 698. A gente já está um pouco familiarizado ali com aquelas chapas e com aqueles defeitos. E vou abri-lo agora na visão de apontamento individual. Que diferenças a gente tem no apontamento individual? Bom, primeiro, como o apontamento individual ele é visado, planejado para a última etapa do seu beneficiamento, seja, novamente, uma OP com uma única operação ou uma OP com várias. O apontamento individual ele vai ser aberto sempre no último estágio e operação daquela sua OP. Por quê, Timóteo? Porque o apontamento individual ele traz alguns recursos específicos, tais como a alteração das dimensões, comprimento e altura, e a alteração da qualidade, a reclassificação da qualidade daquela chapa. Então, nesse momento, para apontar individualmente, eu posso selecionar, passar entre os lotes que eu tenho disponíveis, mudar as suas dimensões, comprimento e altura, alterar a sua qualidade e realizar o apontamento dela. Só que para eu fazer essa mudança de dimensão e de qualidade, eu preciso ter o produto em estoque. Eu só vou ter esse produto em estoque, vocês bem sabem, no último estágio de operação daquela OP. Por isso que essa tela ficou restrita à última operação da sua ordem de produção. Além disso, assim como o apontamento agrupado, ela permite que você indique os defeitos que existem na chapa e se aquela chapa já teve defeito informado, registrado em alguma etapa anteriormente feita ou em alguma OP realizada anteriormente, ao acessar a seção de defeito, os defeitos registrados nos quadrantes respectivos já vão aparecer para que o usuário dê a manutenção, tire o que não está sendo mais exibido, coloque um novo que ele identificou, enfim, ele já registra isso no momento do apontamento individual daquela chapa, beleza? Junto com o redimensionamento, junto com a reclassificação. Feito isso, ele pode fazer o apontamento com defeito ou sem defeito dessa chapa no apontamento individual. Dessa forma, a gente passou aí pelo apontamento já da serrada, apontamos as nossas chapas brutas no nosso estoque, apontamos o envelopamento no nosso bloco, apontamos o beneficiamento das nossas chapas de forma agrupada, individual, com uma origem com uma única operação, com uma origem com várias operações dentro dela, controlando o defeito em cada estágio e operação que estava previsto naquela OP. Show! Bom, vamos continuar falando de defeitos agora e a gente vai falar sobre a manutenção deles, né? Bom, Timóteo, eu apontei lá os defeitos, tinha um histórico e tal, tudo certinho, me ajudou pra caramba, só que mesmo assim eu, sei lá, esqueci um defeito ou marquei um errado. Como é que eu altero isso? Eu preciso mexer no RP? Eu preciso... Não. A gente tem aqui no nosso menu a funcionalidade de manutenção dos defeitos. E essa manutenção de defeitos, ela vai poder ser feita tanto para o estágio atual, o estado atual daquele lote, né, como ele está hoje, ou para o controle de forma histórica daquele lote. Como assim? Vamos ver que vai ficar mais claro. Eu vou pegar aqui o bloco que a gente usou de exemplo no apontamento, tá? Do beneficiamento. Então, deixa eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. Eu vou informar o bloco na tela. Ele vai me dar as opções de quais beneficiamentos utilizaram aquele bloco, de quais OPs daquele beneficiamento, e eu vou poder selecionar quais estágios de operações eu desejo consultar ou realizar alguma manutenção. Então,
eu esqueci lá na telagem de colocar um defeito que eu encontrei. Então, eu vou selecionar a telagem, ele vai me mostrar todos os lotes que naquela OP e operação tiveram defeito. Eu vou selecionar o lote que eu quiser e vou fazer a respectiva manutenção nos defeitos dele. Ah, não, Timóteo, sei lá, além disso, no último estágio agora também, eu apontei a chapa 3, só que ela não tinha mais defeito. Eu esqueci de dar manutenção e só apontei do jeito que estava. Igual, eu vou vir aqui, vou tirar os defeitos, vou registrar, vou salvar e ela vai ficar agora salva como uma chapa perfeita, uma chapa sem defeitos dentro do RP. Outra possibilidade, eu fiz o apontamento lá no estágio 400, eu tinha apontado lá os 4 lotes, só que a chapa de número 4, eu apontei ela sem defeito nenhum. E depois eu vi que tinha. Beleza, eu posso vir aqui, me adicionar. O Moodle vai me mostrar todas as chapas que foram apontadas sem defeito. Eu vou selecionar aquela chapa, vou trazer ela para o meu box e vou informar agora um defeito para ela no quadrante que me for necessário. Beleza? Então, faça a manutenção tirando defeito, colocando chapa, deixando aquela chapa perfeita de novo, ou pegando a chapa perfeita e colocando um defeito nela. Tudo isso podendo ser feito para cada estágio de operação que estava sendo realizado na minha OP. Beleza? Então, eu vou ter agora uma gama de informação aqui também de todo esse histórico que eu registrei dentro do sistema. Tudo isso vai estar disponível para a gente, para vocês, dentro do RP. Dei manutenção nos defeitos, ajustei esses caras como eu precisava, mas eu vi que na hora que eu apontei individualmente aquela chapa, eu errei na dimensão dela. Eu errei na classificação, na qualidade que eu dei. Posso alterar pela gestão de rochas, mesmo depois de apontado? Posso. Para isso a gente desenvolveu a manutenção de movimentos. E a manutenção de movimentos, ela tem exatamente esse propósito de trabalhar nas dimensões e qualidade de cada movimento, de cada apontamento que eu realizei. Eu vou pegar aqui um outro bloco. 5.8. Vejam que aqui eu selecionei, então, o bloco que eu desejava, beleza? Ele já me mostrou aqui todos os lotes que foram movimentados para aquele bloco. Percebam que ele está me mostrando tanto o movimento de chapa bruta, quanto os movimentos de chapa polida, beleza? A consulta é por bloco. Então, estou mostrando todos eles. E aí, junto com isso, ele me mostra em qual OP que ele fez aquele apontamento, qual a derivação respectiva daquele movimento, a sua qualidade e as suas dimensões atuais, bem como ali a sua quantidade, a sua metragem quadrada total. Eu posso, nesse momento, colocar um comprimento e uma altura padrão para todos e realizar ali a sua manutenção. Ou posso vir aqui individualmente e alterar as suas dimensões. E posso também vir aqui e mudar a classificação, a qualidade de algum desses movimentos. Nesse caso, o que a gestão de rochas vai fazer? Como que isso vai ser refletido no meu RP? Cada um desses caras são movimentos de estoque que foram gerados, baseados naquelas ordens de produção. Ao mudar uma dimensão, para mais ou para menos, nós vamos movimentar o seu estoque. Perdão. Nós vamos movimentar o seu estoque para diminuir ou não, ou aumentar a quantidade daquele produto, com base nas novas dimensões que você fez. Como que a gente vai fazer essa movimentação? Baseado naqueles parâmetros que eu mostrei lá no início. Lá você vai dizer quais transações de entrada e saída tu vai usar para esse processo. Para a qualidade,
o que o gestão de rochas vai fazer no meu RP? Ele vai dar uma saída naquele produto e derivação anterior e uma entrada agora no novo produto e nova derivação que você indicou como sendo a nova qualidade, baseado também nas transações que você definiu lá nos parâmetros gerais do gestão de rochas. Dessa forma, permite que você faça também essa manipulação, essa manutenção dessas três informações: comprimento, altura e qualidade do que foi apontado. Putz, Timóteo, mas teve um cara que eu não errei só a dimensão, não. Eu não deveria ter apontado aquela chapa. Na real, ela ainda não veio. Ela, sei lá, ocorreu um equívoco. Eu preciso estornar aquele movimento. Beleza. Você não precisa do RP para isso. Você acessa aqui a tela de estorno de movimento. E, da mesma forma, a nossa consulta vai se basear pelo bloco que foi processado. Eu vou selecionar a empresa, vou selecionar aqui o bloco que eu desejo consultar e estornar. Opa, 1704. Informado o bloco, ele vai me dar os beneficiamentos em que aquele bloco foi utilizado. Quero ver a Cesar 6, a chave polida. Os movimentos de chave polida que utilizaram aquele bloco. Com base no beneficiamento, vai me indicar o número da OP. E aí o sistema vai me mostrar todos os movimentos, certo? Que foram realizados para aquele, com base para aquele bloco. E ele vai me dar a opção de selecionar e estornar o que eu quiser. Então aqui eu estou mostrando que, olha, para esse bloco, você tem esses lotes, 1, 2, 3, 4 até o 10. Tem mais, né? Tem outra página aqui. Vai até o 19. Daquela derivação, com aquela quantidade de metragem quadrada, aquelas dimensões, e tu vai indicar quais você quer estornar. Se você quer estornar com a data atual ou com a data do próprio apontamento, fica a teu critério como usuário. Mas, Timóteo, peraí, eu estou estornando aí um beneficiamento de chapa polida. Beleza. Eu consumi alguma outra chapa para produzir essa daí. Na hora que você der saída dessa chapa polida ao estornar, tu vai estornar também o componente que eu utilizei, que eu consumi de volta para o meu estoque? Sim. Para cada movimento que você selecionou aqui, com base também nas transações que tu parametrizou, ele já vai fazer para você o estorno do componente respectivo. Então, eu vou dar saída nas chapas 1, 2 e 3 do meu estoque, porque eu não estou desfazendo aquela produção, e eu vou dar entrada de volta nas chapas 1, 2 e 3, só que as chapas brutas que foram utilizadas para esse apontamento. Beleza? Então, seleciono, salvo, o estorno do movimento está feito. Beleza. Dei manutenção dos defeitos, manutenção dos movimentos, estornei movimento. Nos sobra agora passar e falar um pouco sobre a baixa dos insumos que eu utilizei ao longo do meu processo em algum bloco. Beleza? A gente sempre tá tentando trazer a visão baseada no bloco utilizado naquele processo. Beleza? Então, eu vou colocar aqui um bloco que eu quero consultar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4. Eu indico... Peraí que eu coloquei um 0 a menos. Beleza? Eu vou indicar a data com a qual eu quero que aquela baixa seja realizada. E ele vai me mostrar aqui todos os insumos que estavam previstos em cada uma das OPs que consumiu aquele bloco. Quando eu falo bloco, eu estou falando da vida toda daquele bloco, seja a chapa daquele bloco, seja o bloco em si. Tá? Então vejam que, ao consultar esse bloco, ele mostrou que, olha, naquela origem C00 de chapa bruta, ele tinha previsto um fio diamantado, TR10 de 11.5. Tinha previsto também, na OP de chapa levigada 152, outro fio diamantado, um abrasivo X e um abrasivo Y. Com aquela derivação, se tiver, naquele respectivo depósito,
vai mostrar a quantidade de estoque que você tem de cada um daqueles insumos, quanto já foi baixado de cada um deles, e vai deixar você informar qual a quantidade que tu quer baixar daquele insumo, já sugerindo a quantidade prevista. Beleza? Então, a quantidade que estava prevista lá no OP já vai vir aqui para você poder aceitar, baixar só com ela ou alterar. Fica a teu critério. Então, para cada um dos insumos previstos, vai ser exibida essa visão, beleza? Mostrando origem OP, o nome do componente, suas quantidades. E a gente tem um detalhezinho a mais aqui. Ótimo, eu controlo algum componente meu por lote. Tem alguma diferença? Tem uma diferença. Todos os componentes, todos os insumos que foram controlados por lote vão aparecer aqui com essa setinha do lado e vão abrir um tritable, registros filhos, mostrando todos os lotes daquele insumo que você tem no seu estoque. Nesse caso, eu tenho, para esse insumo fio 001, meu fio diamantado, eu tenho 300 no meu estoque, tenho 3 lotes para esse produto, para esse insumo, cada um com 100. E aqui eu posso indicar qual desses, ou quais desses lotes eu quero baixar. Então, se eu selecionar o insumo todo na linha PAI, todos os meus insumos vão vir marcados e eu automaticamente rateio para o usuário aquela quantidade prevista. A quantidade prevista era 50, marquei 3, está ali um rateio de 16,67. Não quero baixar os 3, eu quero baixar só um. Beleza, eu automaticamente vou recalcular e vou trazer para você aquela previsão só nele. Quero mudar? Posso mudar, não tem problema. Coloco aqui, baixo a quantidade nova. Tranquilo. Quero colocar mais um. Show de bola. E vai ratear novamente. Ótimo, quero mudar a quantidade prevista do registro PAI, todo ele, porque eu quero que ele faça um rateio novo. Show de bola. Eu coloco aqui, ele vai rateando de acordo com a quantidade. Então, para a baixa de insumo, nós tentamos trazer uma maior usabilidade, uma maior objetividade para o usuário nessa visão, consultando o bloco e mostrando todos os insumos que para aquele bloco em algum momento foram previstos. Deixa o usuário restringir, caso ele não queira ver movimentos, insumos que já tenham sido baixados. Então, eu tinha aqui um insumo, por exemplo, que já tinha 0,5 de baixo movimentado. Não quero ver nada baixado, quero só ver o que está pendente mesmo. Retiro isso da minha visão e trago essa consolidação já direto na tela para que o usuário consiga, nesse momento, já realizar a baixa de todos os insumos relacionados àquele bloco. Mas, espera aí, eu estou vendo aqui, esses são os insumos que estão previstos, que já estavam na minha OP, mas o meu chão de fábrica precisou usar outro. Não estava previsto, não estava relacionado antes lá no modelo, mas eles precisaram utilizar. Eu vou ter que fazer a manutenção lá no RP para adicionar insumo, não. Se você quiser adicionar insumo, você pode vir diretamente aqui na tela em adicionar. Você vai escolher qual dos beneficiamentos exibidos lá no grid você quer realizar essa manutenção, em qual das suas OPs, e aí ele vai mostrar para ti todos os insumos que estão na sua base de dados para que você possa selecionar e incluir, informando a sua quantidade prevista, naquela sua origem OP. Então, quando você quiser, informando a quantidade prevista, você informa e salva. Mas peraí, Timóteo, eu estou vendo aí que, cara, você colocou o código do componente. Eu não sei qual que é o componente, o insumo 004, tem um monte. Cara, não tem problema. A gente colocou o código aqui para que a gente aproveitasse o tamanho da tela. As descrições vão aparecer posicionando o mouse em cima. Mas, obviamente, talvez você não consiga posicionar o mouse em todas. Toda pesquisa que você fizer aqui vai considerar a descrição desses produtos. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho um abrasivo Fusion e tenho 3 que não é Fusion. Se eu pesquisar aqui por Fusion, ele só restringiu para mim, ó, de 9, 10 páginas que eu tinha,
soma, porque ele está filtrando também pelo nome. Então, cara, não tem problema. Você sabe o nome, você sabe a descrição daquele cara, tu pode filtrar ele diretamente aqui, restringir toda aquela gama de informação. Mantendo o código do produto no grid, eu te dou mais espaço e mais uma visão mais limpa. Mesmo assim, eu me comprometo a te entregar aí o filtro que você precisa para isso, ok? Feito isso, você seleciona o insumo, você persiste, ele vai ser adicionado aqui na visão de baixa e você coloca a quantidade que você utilizou e que você deseja baixar para aquele insumo, naquela origem OP respectiva àquele bloco, ok? Dessa forma, a gente passou por todas as funcionalidades que eu descrevi no slide anterior. A gente sintetizou aqui de forma rápida cada funcionalidade, o que o gestão de rochas atualmente já está preparado para fazer. E algumas pessoas talvez tenham reparado que eu não passei por 2 menus da nossa tela. Esse menu chamado Programação de OP e um outro aqui embaixo chamado Apontamento de Parada. Esses são 2 recursos que aí eu faço aí de volta aquele link com a nossa metodologia e com as nossas entregas de sprint. São 2 recursos que acabaram de sair da nossa esteira, que acabaram de ser entregues e que estão em validação. Vou fazer uma passagem rapidinha ali para eles, que a gente já está acabando. E na programação de OP, a nossa proposta com a ferramenta é permitir que a equipe de PCP de vocês possa definir a ordem com que as OPs vão ser apontadas, as OPs de beneficiamento vão ser apontadas. Então, ao selecionar ali um beneficiamento, o PCP vai poder montar ali e colocar na ordem que ele deseja todas as OPs que ele tem disponíveis e na ordem de precedência com a qual ele deseja que o chão de fábrica faça o apontamento. Isso para cada tipo de beneficiamento que ele tem parametrizado, que ele deseja fazer, certo? Então, ele vai poder definir aqui a ordem de cada uma dessas OPs e já entregar essa visão para o chão de fábrica conforme a ordem, a precedência que você definiu. Então, essa é uma das features que acabou de sair. E uma que está aí pela metade, eu vou usar já mostrar para vocês, mas ela está na etapa de consulta, né? A gente entregou a consulta na semana passada e a equipe está trabalhando essa semana aí, nesses próximos 15 dias, para entregar a inclusão, alteração e exclusão, que é o apontamento de parada de produção. Então, a nossa intenção já é trazer à plataforma também a possibilidade de vocês consultarem e incluírem as paradas de produção que aconteceram durante a vida do chão de fábrica, podendo filtrar por filial, por centro de custo, centro de recurso, perdão, de forma opcional, mas informando ali as datas e horas de início, data e horas de fim, demonstrar todas as paradas que aconteceram, então, exibindo em qual estágio, em qual centro de recurso, em qual equipamento, para qual filial, o seu período em que aquela parada ocorreu, por qual motivo. E, como eu falei, esse cara aqui está pela metade, a gente acabou de entregar a consulta, então as ações de inclusão, alteração e exclusão estão na esteira, estão sendo executadas. E eu já adianto que, até justamente com a conversa feita entre alguns clientes, com alguns clientes, e visando essa maior produtividade, né, a gente quer entregar uma visão de inclusão diferente, que realmente adiante ali a vida de quem faz esse processo, tanto do supervisor quanto do operador, que vai poder também utilizar esse recurso, ele já poder incluir aqui N paradas que ele identificou, que forem necessárias, colocando ali o teu estágio, o teu equipamento, aquela tua filial, indicando os tempos, indicando o motivo de parada e persistindo isso tudo de uma só vez. Tá? Então, é uma das últimas funcionalidades
que nós estamos trabalhando, ok? Agora sim, eu passei por todos os menus, com as novidades, com as alterações, com a evolução que nós trouxemos aí desde o nosso último webinar, desde a nossa Sprint 11 até a nossa corrente aí, a 25. E antes de eu terminar a minha parte, a gente passar para as perguntas, eu vou voltar a minha visão aqui com vocês, só para a gente comentar como que essas evoluções, como eu mostrei a programação de OP e apontamento de parada, são tratados junto com a fábrica. Beleza? Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação, rapidamente. Ok? Acredito que todos estejam já vendo a minha apresentação, do ponto que nós paramos, com as funcionalidades. Sim, tudo certo, Timóteo. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução. Como que a ferramenta vai evoluir? Qual que é a nossa proposta de evolução para ela? Bom, a melhor forma de nós evoluirmos a gestão de rochas é junto dos usuários e dos clientes. Então, nosso processo de evolução será de cocriação. Nosso processo é recebendo feedback, recebendo solicitações de cada cliente, entendendo a necessidade, definindo a melhor forma de atender todo o mercado com as melhorias levantadas. O gestão de rochas, ele se dá como uma proposta de plataforma única que vem atender todos os clientes do ramo. Então, a gente vai conversar e a gente vai elencar cada necessidade de forma que possa atender todo o mercado, se não a sua maior parte, pelo menos. Todas as ideias e solicitações serão recebidas e entrarão em nosso backlog, serão detalhadas junto com vocês, serão elencadas por nível de prioridade e incluídas na nossa esteira de execução. Ok? Cada uma dessas melhorias que eu fui demonstrando hoje, de baixa de insumo, de manutenção de defeito, de controle de defeito durante todos os estágios, o apontamento de OPs com mais de uma operação, tudo isso veio de vocês, veio da conversa que nós tivemos com clientes, conversando, vendo quais são as dores. Isso tudo já alimentou o nosso backlog e foi priorizado, foi detalhado e foi tratado. É assim que isso continuará a ser feito, é assim que a gente entende que é a melhor forma, é a gente ouvindo vocês e detalhando isso junto, mapeando isso junto, para que seja uma entrega de valor, beleza? Os clientes participarão das prototipações, serão convidados para nossas reuniões de revisão. Então, assim, cada desenho feito, cada regra de negócio realizada vai ter a participação dos nossos clientes, em verem, em analisarem, aprovarem, falarem se realmente vai atender, se está legal ou não. Cada entrega que nós fazemos dentro daquele período de 15 dias, como dito, ele acompanha uma revisão, uma reunião de revisão, para a gente ver o que foi feito, como que foi feito, o que foi entregue. E os nossos clientes vão poder participar de cada uma dessas reuniões, como lhes for conveniente. Então, vamos fazer uma entrega da Sprint 25 no dia 23 de novembro. Cliente nosso, quer participar? Quer ver o que está saindo? Para você vai ser mais do que convidado. Então, vocês vão participar do detalhamento, das revisões de entrega em cada sprint. Dessa forma, a gente continua aí no nosso processo de evoluir a gestão de rochas, de entregar novidades, sempre juntos, com essa cocriação, com essa interação contínua, como mesmo um time só em prol da evolução do desenvolvimento desse produto. E essa era a minha mensagem para hoje. Espero que todos tenha sido interessante, tenha sido bom para todos. E agora a gente abre para as perguntas, certo? Isso aí, Timóteo. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. Vamos começar pelo primeiro, que foi o Rickson. Ele queria saber se é possível incluir campos de usuário. Vamos lá, Rickson. Dentro da plataforma, dentro da plataforma web, o cliente não tem essa possibilidade de incluir campo de usuário. Tá? O que você pode utilizar pela autonomia mesmo que você tem, até junto ao teu sistema,
é de personalizar os pontos de regras envolvidos dentro do RP, né? Porque a gente aciona os mesmos web services, os mesmos identificadores de regra, então você consegue personalizar algo teu ali. Campos de usuário na tela, mesmo no front, não é possível. Para isso, como eu falei no final, isso tem que vir como solicitação para a gente analisar e a gente ver, olha, isso é o quão interessante isso vai ser para a plataforma, vai entrar agora, vai entrar daqui a 2 sprints, 3, tá? Então, isso responde um pouco a sua pergunta, mas eu preciso que fique claro esse ponto de que essas alterações direto no front, nas regras de negócio do gestão de rochas, tem que crescer e ser executadas pela nossa fábrica. Só lembrando que o que é feito como melhoria, como evolução do gestão de rochas, não é cobrado à parte, tá, pessoal? O gestão de rochas tem ali toda a sua política comercial que não cabe a mim nesse momento, mas que a evolução é essa manutenção contínua. Você é cliente, você está utilizando, tu vai sugerir mudança, tu vai sugerir melhoria, e isso vai entrando na nossa evolução constante da plataforma, tá? Perfeito. Próximo foi da Graziele. Ela perguntou se as funcionalidades Netmod que você apresentou são só para quem trabalha, né, empresas que trabalham com chapas, e se para bloco, né, no caso, também não teria essa novidade. Para bloco, Graziele, a utilização do bloco, a gente atenderia até o envelopamento. Se você diz para o bloco a questão da extração, o apontamento do bloco sendo extraído da bancada, a gente ainda não chegou nessa etapa. Tá no nosso backlog, é nosso interesse também chegar a esse ponto. Mas hoje, o gestão de rochas não trata a extração do bloco da pedreira ainda, tá bom? Ok, passando para a próxima, nós temos da Carolina. Ela perguntou: os registros dos defeitos são preservados em algum log após um reajuste informado que a chapa está como perfeita? Isso, Carolina, todos os defeitos registrados, eles são armazenados em tabelas de log, sim, dentro do RP. Tá? Cada um desses dados alimenta o teu RP. Inclusive, essas tabelas de log ficam à disposição para consulta também do cliente, caso vocês queiram utilizar para outros fins. Tá? Então, sim, fica em logs, tudo fica registrado e fica disponível para consulta de vocês. O Rafael Cardoso: é possível imprimir as etiquetas de chapa ao final do apontamento de beneficiamento? Isso, Rafael, ainda não é possível, isso está no meu backlog já, certo? Eu já estou avaliando a melhor forma de a gente permitir essa impressão da etiqueta, dando a liberdade, inclusive, de vocês utilizarem um modelo que lhes for conveniente, né? Não querendo restringir nada disso, mas ainda não é possível, mas está no nosso backlog, tá bom? O Rafael, ele complementou aqui a resposta ou a pergunta, né, do Rickson, que ele colocou assim: acredito que o Rickson queria dizer qual funcionário fez determinada operação, ou seja, José levigou o bloco tal, da OP tal. Esse controle, ele já vai ser feito conforme apontamento, né? A gente está fazendo apontamento ali de uma chapa específica, daquele processo, como um usuário logado. Esse meu usuário logado, Rafael, ele está vinculado a um operador do módulo de manufatura. Então, o apontamento lá vai continuar sendo registrado falando que foi o operador tal que fez essa movimentação. Tá bom? Então, essa informação continua presente lá no RP, indicando qual foi o usuário que fez aquele apontamento. Ok. E a próxima e última pergunta, a princípio, é do Inácio. Ele queria saber se é possível adequar, né, o sistema, essa solução, para um processador de vidros. Acredito que o ramo seja de vidros da empresa dele. Olha, Inácio, nesse ponto, eu realmente não teria... eu não conheço o processo de vidros para poder
pensar. Cassimiro, o que tu acha, visto o nosso... Com certeza isso precisa de mais análise, tá, Inácio? Mas, Cassimiro, você acha que tem alguma adaptação a essa rotina? Bom dia a todos, né? Timóteo, tem que ser feita uma análise, entendeu? Porque, baseado, eu não sei no segmento dele, qual o tipo de trabalho lá que é feito com vidro, se é só chapa ou se existe aquele trabalho de fazer boxe, de fazer cortes menores, né? Conforme a demanda dos clientes que pedem esses vidros aí. Mas se for trabalhar só com chapas, que for baseado igual acontece no granito, é possível adaptação, sim. Não vejo problema, não. Agora, se for trabalhar com outros tipos de cortes, que envolve box, que envolve materiais que é exigido no mercado, aí, igual janela, para poder atender janela, esses negócios, talvez mude o critério um pouco. Aí tem que fazer um estudo aí para fazer uma adaptação. Mas, a princípio, assim, só com um estudo aprofundado para a gente conseguir chegar a um denominador comum aí. Perfeito, Cassimiro, obrigado. Então, Inácio, a gente pode entrar mais a fundo e conversando sobre isso posteriormente, fazendo essa análise juntos, tá bom? Bom, essa foi a última pergunta, Timóteo. E aí vamos seguir, né? Silvânia vai fazer o fechamento e todos que tiverem, né, mais algumas dúvidas sobre o gestão de rocha específico, vocês podem procurar a Silvânia, ela vai deixar os contatos aí com vocês, tá ok? Obrigada pela participação de todos. Silvânia, com você. Pessoal, muito obrigada aí pela participação de todos. Lembrando que esse webinar ele foi gravado, então nós podemos disponibilizar para todos a gravação. Inclusive, já teve alguns clientes que me pediu aqui no WhatsApp, a gente já vai encaminhar. E os contatos eu vou enviar no e-mail para todos os que fizeram a inscrição no evento, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. E até a próxima, né? Obrigada, Timóteo, Cassimiro, Andressa. Obrigada, eu vou enviar um e-mail para todos, nós vamos disponibilizar a gravação provavelmente no nosso canal do YouTube, mas eu vou colocar todas essas informações no e-mail de agradecimento para vocês com os dados da Silvânia. Ok. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos.